Na tela para vocês já está aqui o nosso slide, tá bom? Então vamos lá. Lembra o pessoal que estava na nossa aula prática, a gente tinha alguns líquidos, né, que a gente podia utilizar para fazer a limpeza. Eu acabei não comentando muito sobre os líquidos para vocês, mas é algo bem importante de vocês conhecerem, tá? Até era uma das coisas que eu queria fazer, era uma prática mais ou menos como aquela que vocês fizeram de micro, né? Para a gente fazer o esfregaço e de repente ver lá a, a cultura bacteriana ou a cultura de micro-organismos que a gente apresenta aqui, de repente, nas mãos, no celular, enfim. Era algo legal da gente visualizar e fazer essa experiência aplicando álcool para vocês visualizarem como acontece, aplicar ali um desinfetante, algo bacana. Vamos ver se eu consigo, de repente, achar um vídeo, nem que seja ali em inglês para vocês, que tem essa experiência, porque é bem legal, tá? Mas, basicamente, a gente tem, né, para a higienização das mãos, para fazer a asepsia das nossas mãos, a gente tem os alcoóis, né? Os alcoóis em gel, os alcoóis em líquido. E agora, para superfícies. Para superfícies, a gente tem alguns agentes que vão ser necessários para fazer a desinfecção, ou seja, algo que está infectado, que seja desinfetado, né? Então, é exatamente isso que é a ação dos agentes sanitizantes. Então, vamos tentar definir qual que é tentar definir o que significa cada um desses termos, né? Então, tudo aquilo que tem ação desinfetante é aquilo que remove uma infecção, tá? Por exemplo, uma solução de hipoclorito é uma solução desinfetante, tá? Algumas soluções desinfetantes que a gente utiliza lá para limpar, lá na nossa casa mesmo, o banheiro, a lavanderia, algum local assim, também a gente tem alguns produtos desinfetantes que muitas vezes contêm o próprio hipoclorito, que vão fazer essa desinfecção da superfície ou do ambiente. Agentes sanitizantes, eles também vão fazer um tipo de limpeza. Então, uma ação sanitizante, por exemplo, não sei se vocês lembram de ter visto aí na TV, no jornal, algo assim, um pessoal usando uma nuvem, um gás, para fazer a limpeza. A limpeza ali, tanto do hospital, do corredor, de alguma sala. Aquela nuvem que é utilizada, geralmente pode ser de ozônio. Ozônio é um gás que tem sido utilizado bastante como agente sanitizante. E a ozonólise, que também é a quebra do ozônio. Enfim, são alguns gases que são utilizados também, tá? Para fazer esse tipo de ação. Então, a gente tem líquidos, que são desinfetantes, nós temos gases, que são sanitizantes, e nós temos aí a esterilização, que a esterilização são procedimentos físico-químicos que vão gerar a inexistência de sujidades ou micro-organismos naquele material ou naquele ambiente, tá? Então, a gente tem esses três conceitos. Desinfecção por algum agente líquido, uma ação sanitizante por um agente gasoso e a esterilização por
medidas físico-químicas que podem ser utilizadas para tornar aquele objeto, aquele instrumento livre de qualquer possível presença de micro-organismos, ok? Então, a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera que existem 5 etapas para a transmissão de micro-organismos, que é realizada pelas mãos, tá? Então, a gente tem lá o micro-organismo presente lá no nosso paciente, na roupa ou na superfície ali da própria pele do paciente. O profissional de saúde, né, no caso nosso, fisioterapeutas, entra em contato direto com aquela superfície da roupa, da pele do paciente. O micro-organismo que foi transferido lá para a superfície das nossas mãos, ele consegue sobreviver nesse novo ambiente que ele está, que agora ele está nas nossas mãos. O profissional ali não realiza a higienização das mãos ou não realiza de uma forma efetiva e entra em contato com outra superfície ou outro paciente, dessa forma que acontece a via de transmissão, certo? Ou, por outro lado, pode não ser a mão do profissional, porque a mão a gente está o tempo todo lavando, passando álcool e tudo mais. Mas, outra coisa, a gente utiliza lá o nosso estetoscópio no paciente. Vai lá, coloca lá a campânula sobre a fossa cubital aqui, porque quer fazer a pressão arterial e tudo mais. Posicionou ali no paciente, tirou o estetoscópio, guardou, vai lá no próximo paciente daqui a pouco, coloca o estetoscópio, vai de novo sobre a superfície do paciente. Só que é muito raro as pessoas terem esse hábito de o tempo todo estar limpando os seus instrumentos. Por exemplo, outra coisa, o goniômetro. Utiliza aqui no paciente, é muito difícil as pessoas higienizarem, né, para entrar em contato com o próximo paciente. Então, fica aqui o alerta para vocês cuidarem deste contato de materiais com os pacientes, tá? Fita métrica, martelinho, teraband, bola, haltere, qualquer coisa que vocês forem utilizar, peçam para o paciente higienizar as mãos, higieniza a própria superfície do paciente onde vocês forem entrar em contato, e os instrumentos que vocês forem utilizar com eles, tá? Dentro do nosso ambiente de saúde, existe uma classificação do risco, né, da chance de transmissão de agentes biológicos contaminantes. Então, dentro dos ambientes de serviços de saúde e áreas complementares aos serviços de saúde também, são classificadas em áreas críticas, semicríticas e não críticas. E essas classificações, elas norteiam como vai ser as etapas de descontaminação desses ambientes. Tá? Então, nas áreas críticas, a gente tem lá centro cirúrgico, UTI, né? Semi-intensiva, unidade de diálise, unidade de queimados, unidade de isolamento. São áreas onde existe um grande risco de transmissão de infecção, ou onde os procedimentos que são realizados, eles são de alto risco, ou porque são invasivos, ou porque os próprios pacientes têm essa vulnerabilidade, ou se apresentam com patologias de alta transmissibilidade, ou de extrema gravidade, tá bom? Então, são áreas críticas. As áreas semicríticas são os locais
ocupados por pacientes que apresentam baixo risco de doenças infecciosas ou não, e baixa transmissibilidade, né? Até esta fotinha que eu coloquei aqui para vocês é lá da clínica e escola que eu me formei lá em Curitiba, da clínica Dom Bosco, né? E temos a Prof. Raciele, minha professora, excelente. Trouxe uma fotinho aqui nostálgica para vocês, pessoal. Então, são exemplos aqui desse tipo de área semicrítica, onde existem pacientes que têm alguma chance, mas muito baixa, de apresentar uma doença infecto-contagiosa, mas que apresenta baixo risco de transmissão. Então, são enfermarias, elevadores, corredores, clínicas de fisioterapia entram aqui. Então, os ambulatórios, a recepção da clínica, o elevador, os corredores em que a gente transita entre um paciente e outro. Então, basicamente, aqui na nossa clínica escola, nós temos o quê? Áreas semicríticas, né? E, por fim, temos áreas não críticas, como, por exemplo, as áreas administrativas. Eu até nem colocaria a recepção aqui, porque na recepção os pacientes entram lá, né? Áreas não críticas são aquelas povoadas apenas pelos próprios funcionários, onde não existe a chance de pessoas que apresentam alguma doença infectocontagiosa entrarem em contato, né? Então, temos lá o vestiário, áreas administrativas, almoxarifados, que são áreas pouco críticas, né? Ou não críticas, é a sua classificação. E por que que isso existe? Porque existem aqui determinações com relação à limpeza, né, da descontaminação desses ambientes. Então, existe um tipo de limpeza chamada concorrente, que é aquela limpeza diária das unidades, que ali faz a remoção das sujidades do ambiente, a troca de insumos, né, remove o lixo, coloca um lixo novo, reabastece os insumos e tudo mais, e faz aquela limpeza diária. E aí temos a limpeza terminal, que é aquele tipo de limpeza mais completa, que aqui inclui limpeza das paredes, piso, teto, todos os mobiliários, os armários, janelas, luminárias e grades de ar-condicionado. Dependendo do tipo de área, dependendo da criticidade, do grau de exposição ao risco, a frequência da limpeza terminal tem que ser maior quando comparada a outros ambientes, por exemplo, certo? Então, o que temos aqui é basicamente determinado por essa classificação, né? Então, existem alguns ambientes ali, por exemplo, em áreas críticas, a limpeza do ar-condicionado, das paredes, ela tem que ser mais presente do que em ambientes não críticos, por exemplo, né? No caso específico ali da clínica de fisioterapia, por exemplo, que é a nossa área de atuação, basicamente essa limpeza ela deve acontecer, essa limpeza mais completa, ela tem que acontecer periodicamente, dependendo do tipo de atividade que a gente exerce. Mas deve acontecer semanalmente, tá? Semanalmente, e aí existe lá uma escala, que é determinado pelo próprio gerenciamento dos serviços auxiliares, com relação à limpeza de componentes externos, janelas,
parte superior do teto, limpeza de ar-condicionado, que tem que ser no mínimo mensal, tá? No mínimo mensal. Certo? E aí temos aqui mais algumas definições de termos. Temos lá, desinfecção é determinado como, né? Descrito como um processo físico ou químico que destrói todos os micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies. O que são objetos inanimados? É tudo aquilo que não tem vida, né? Então são os objetos que a gente utiliza. Tem a finalidade de destruir micro-organismos das superfícies, né? Tanto de mesas, macas, bancadas, equipamentos, utilizando uma solução desinfetante. E os mais comuns, né, dessas soluções desinfetantes são o álcool, os compostos de cloro e o ácido peracético, tá? Então aqui entra o hipoclorito, que é a nossa que boa, e outros agentes desinfetantes que possuem lá na sua composição algum tipo de agente, algum tipo de molécula de cloro presente, tá? Então, basicamente, é isso que eu já falei para vocês. A desinfecção é a limpeza que utiliza alcoóis, no caso, né, soluções alcoólicas, soluções que possuem na sua composição cloro ou ácido peracético. Então, são soluções líquidas. Aqui eu também coloquei para vocês alguns tipos de desinfetantes. Então, tem lá os alcoóis etílicos, isopropílicos, e outros que são os compostos liberadores de cloro, tá? Então, hipoclorito ou agentes alcoólicos, tá? Basicamente aqui são as duas substâncias mais utilizadas na desinfecção de ambientes, tá? Agentes desinfetantes. E o ácido peracético também. Para descontaminação de material, ou seja, quando a gente utiliza algum tipo de pinça, algum tipo de espátula, alguns instrumentos cirúrgicos, enfim, dependendo do tipo de procedimento, nós temos aqui algumas etapas para a limpeza de materiais, tá? Para alguns equipamentos que podem entrar na esterilização, este seria a abordagem mais eficiente de limpeza, né? Então, a esterilização é o processo onde os micro-organismos são eliminados de maneira que não possam mais ter nenhuma probabilidade de que eles estejam lá né, presentes naquela superfície. Então, eles podem ser realizados por processos químicos, como, por exemplo, a imersão em água com detergente enzimático. Tá? Existe uma substância ali que são, por exemplo, compostos de ácido peracético e outra substância chamada glutaradeído. E são detergentes enzimáticos utilizados ali dentro de uma imersão de água. Esse tipo de solução é mais utilizada para limpeza de espátulas, de pinças ou de tesouras, alguns outros componentes metálicos. Temos outros tipos de esterilização por processos físicos, geralmente utilizam calor ou radiação para fazer essa esterilização, como, por exemplo, a autoclave, que a gente já conhece em alguns serviços complementares, como manicure, enfim, alguns outros, eles utilizam a autoclave para fazer a esterilização dos materiais metálicos, né?
Em pesquisa, no laboratório, a gente utiliza muito a estufa, né, que é esse calor seco. Então, nos nossos instrumentos lá de pesquisa, a gente deixava em imersão lá no detergente enzimático e colocava para secar lá na estufa, assim fazer a esterilização, né? E aí temos métodos físico-químicos, por exemplo, através do óxido de etileno ou peróxido de hidrogênio também, tá? No laboratório que eu fazia o meu mestrado, nós tínhamos uma uma cuba ultrassônica. Então a gente colocava ali os nossos instrumentos imersos numa solução aquosa com detergente enzimático, fechava ali a cuba e ligava o ultrassom. Então o ultrassom gerava uma onda mecânica junto com a imersão no detergente enzimático. E aí, posterior quando finalizava ali o tempo da cuba ultrassônica, a gente colocava os instrumentos lá na estufa. E assim, a gente tinha certeza de que os nossos instrumentos estavam estéreis novamente. Tá? Então, deixei aqui para vocês, ó, aqui, imersão em detergente enzimático. Aqui a gente tem, ó, uma toalhinha específica, né, para limpeza de materiais como o estetoscópio. Vocês não vão colocar o estetoscópio numa imersão líquida, nem vão colocar dentro de uma estufa de calor, né? Vai derreter os componentes plásticos ali. Então, uma solução para o nosso estetoscópio é fazer essa limpeza com essa desinfecção com essa toalhinha específica, né? Contém um tipo de enzimas que também fazem a esterilização das superfícies aqui do estetoscópio, certo? E por fim, chegamos aqui ao nosso último tópico da aula, que é o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Então, a gente chama de RSS, que são os resíduos de serviço em saúde, e resíduos são o nome técnico adotado para o que antes a gente chamava de lixo, né? Então, por que existe essa nova nomenclatura, né? Porque lixo é tudo aquilo que a gente pensava ser algo que a gente não utiliza mais, né? Então, lixo é tudo aquilo que a gente não utiliza mais. Entretanto, a gente sabe que mesmo os compostos orgânicos, eles levam um tempo até se decompor na natureza, né? E mesmo lá nos aterros sanitários, né, ou os chamados lixões, né, como tinha antigamente, aquela montanha de dejeitos, mesmo tendo esses locais de tratamento, a gente sabe que quando a gente deposita esses resíduos lá, ainda assim eles ficam presentes na natureza, ainda exercem influências, ainda emitem gases de metano, ainda se decompõem, criando o líquido da decomposição, que é o chorume. Então, eles ainda, mesmo assim, eles têm a sua presença na natureza. E é importante que a gente saiba gerenciar esse descarte de resíduos, né? A gente precisa destinar de uma forma correta, porque eles ainda vão estar presentes no nosso meio ambiente. Então, a gente precisa destinar de forma correta, tá? Outra coisa, sempre quem gerou aquele lixo, né, quem gerou aquele resíduo é responsável pelo descarte adequado, tá? Então, pense você, na sua quarentena, você foi lá no mercado, comprou várias comidas para você ficar em casa, e adivinha que eu sei, vocês compraram embalagens plásticas, por exemplo, né? Sua comida vem dentro de uma embalagem plástica.
E aí você faz o quê? Em casa, né? Em casa, a gente chama o lixo de casa de resíduo comum, tá? O resíduo comum pode ser reciclável ou comum, né? Não tem outro nome para ele. O descartável, o orgânico ou o reciclável. E aí, aquela embalagem plástica, você pega e faz o quê? Do jeito que você tirou a comida lá, de dentro daquela embalagem plástica, você joga a embalagem dentro do seu lixo comum, sem separar o que é reciclável do que o que é orgânico. E aí, o pessoal que vem fazer a coleta desses resíduos leva para o aterro sanitário e aquilo fica lá junto com a natureza até conseguir se decompor, tá? Então é muito importante que vocês saibam que a partir do momento que vocês compraram lá aquele alimento no mercado, vocês são responsáveis pela destinação correta desse resíduo, seja ele o próprio alimento, né? Se você não come tudo e joga um restinho fora, seja a própria embalagem que vem esse alimento para vocês, tá? Então, e isso para quando a gente está se alimentando na rua, para quando a gente está em qualquer lugar, inclusive no nosso trabalho de serviços de saúde, certo? Então, aqui eu coloquei um dado para vocês, né, que somente no Brasil, no ano de 2014, a gente produziu quase 80 milhões de toneladas de resíduos. Desses, a gente tem aí menos de 60% desses resíduos que tiveram a destinação adequada. E se a gente pegar ainda desse percentual que teve a destinação adequada, quantos são recicláveis? Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que seja uma baixa porcentagem ainda, tá? Então, infelizmente, a gente precisa trabalhar mais insistentemente nestas políticas de recicláveis, né? Então, RSS é a sigla para os resíduos de serviços de saúde. Eles são denominados dessa forma especial porque são resíduos que podem conter agentes contaminantes. E se são resíduos que contêm agentes contaminantes, se descartados de forma inadequada, geram um grandíssimo risco de saúde pública, tá? Então, o que a gente tem aí? Algumas legislações, especialmente lá da Anvisa. Na verdade, a gente tem uma nova, deixa eu até pegar aqui, né? Que é a 222 de 2018, né? Que é o RDC lá da Anvisa. Isso daqui até nem está tão atualizada assim, né? De 2004. Então, tem uma nova resolução, que é a 222 de 2018, que define aí os resíduos de serviço de saúde, todos aqueles resíduos gerados e olha lá, gerados em atendimento de saúde humana ou animal, tá? Então, aqui incluem os serviços de pet shop, de clínica veterinária, tá? Inclusive serviços de assistência domiciliar e trabalho de campo, laboratórios de análise, unidades móveis de atendimento à saúde. Isso aqui é o tópico de serviços relacionados ao atendimento direto à saúde, tanto de seres humanos quanto de animais, tá? Temos lá ainda serviços de necrotérios, funerárias, serviços de embalsamento, de medicina legal, tá? Isso daqui a gente já consegue imaginar que, ok, né? Gera resíduos com potencial contaminante. Mas temos lá, ó, farmácias, inclusive de manipulação, distribuidores farmacêuticos,
e produtos lá para diagnóstico, tá? Então, farmácias também, tudo que está ligado a medicamentos também tem um alto risco de contaminação. Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, que somos nós aqui da Avantes, por exemplo. Centros de controle de zoonoses, serviços de acupuntura, tatuagem, estética, que mais que a gente tem? Basicamente, acho que é isso, tá? Salão de beleza, podologia, enfim. Então, tudo aquilo que pode gerar um potencial contaminante, tá? Tanto para o meio ambiente quanto para outras pessoas. Então, a gente chama de manejo dos resíduos todo o processo desde da geração desse resíduo até a sua destinação final. Isso aqui é manejo, tá? Então, desde o primeiro descarte, que é o descarte que a gente vai jogar na nossa lixeira, até o tratamento final, que é a disposição final desse resíduo, tá? Então, o manejo é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos, desde lá do início da utilização no estabelecimento até a sua disposição final, até ele ser descartado da forma correta lá no meio ambiente, tá? Então, quais são os passos que a gente tem aqui no manejo desses resíduos? A gente vai ver agora. Então, a segregação, que é lá, a gente acabou de utilizar com o nosso paciente e a gente vai jogar na lixeirinha correta, identificada, bem acondicionada, dentro da embalagem correta e tudo mais. E aí temos o transporte interno, que é aquele transporte que vai acontecer dentro do prédio que a gente está mesmo, né? Então, por exemplo, vem o profissional dos serviços auxiliares e vai recolher aquele saco da lixeira que está dentro da nossa sala de aula, por exemplo. E ela vai colocar dentro do carrinho que ela utiliza com um saco maior e vai levar até o armazenamento temporário, tá? Que fica aqui, em algum lugar aqui do prédio. Depois, esse acumulado de resíduos vai ser levado para o armazenamento externo, que são os latões lá da frente, né? As grandes caixotonas que tem lá na frente, lá na rua. Porque lá na rua vai passar o pessoal da coleta, que é disponibilizado pela prefeitura e pelos serviços ambientais da região, e vai coletar aquele resíduo que está lá na frente, levar ou para o centro de tratamento ou para a destinação final, se for lixo comum, tá? Então, tudo isso faz parte aqui do manejo de resíduos de saúde. Então, a primeira coisa, que é a segregação. Nada mais é do que a separação desse resíduo no momento e no local da sua geração, de acordo com a característica que ele apresenta. E aí existem 5 grupos que são de classificação desses resíduos em serviço de saúde, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Grupo A. Olha o desenho do grupo A. O grupo A apresenta risco biológico de contaminação. E olha, o mesmo desenho do A está aqui aparecendo no grupo E, tá? Que é o resíduo pérfuro cortante. No grupo E, são os materiais pérfuro cortantes e que também apresentam risco biológico. Por isso, eles têm o mesmo desenho, eles têm o mesmo risco, tá? A gente tem aqui o grupo B, essa caveirinha hardcore. No grupo B, nós temos aqueles resíduos com risco químico, tá? Com risco químico. Parece que risco químico não está tão próximo da gente, né? Mas dentro dos riscos químicos, a gente tem
por exemplo, medicamentos que a gente utiliza, enfim, eu vou passar mais a fundo com vocês. No grupo C, a gente tem aqui os resíduos com risco radioativos. É claro que esse é o menos produzido por nós profissionais da saúde, né? Entretanto, dentro dos serviços de saúde, por exemplo, a gente tem raio-x, e existe um momento em que aquela máquina de raio-x, ela vai precisar ser trocada a peça de emissão dos raios, né? E aquilo é um componente radioativo, tá? Então também tem que ser descartado da maneira correta. E como é que você vai descartar um componente radioativo na natureza, né? Precisa ser muito bem tratado para que não haja contaminação do nosso espaço. O grupo D é basicamente o lixo comum, né? O lixo comum que pode ser lá o orgânico ou reciclável, né? Que é aquilo que a gente produz em casa. E o grupo E, que a gente já viu, são os materiais pérfuro-cortantes. Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre o grupo A. Grupo A, basicamente, são todos aqueles agentes infectantes, né? Então, quando tem aqui agentes biológicos que podem apresentar contaminação, tá? Então, grupo A são resíduos com a presença de agentes biológicos com risco de contaminação, tanto de seres vivos quanto do meio ambiente, tá? Como, por exemplo, fluidos sanguíneos, secreções, outros fluidos orgânicos, placas, lâminas, animais de pesquisa, por exemplo, tá? Culturas de células, culturas bacterianas ou virais. Que mais que temos aqui? Restos de curativos, por exemplo, ou qualquer algodão, gaze, faixas que entraram em contato com algum tipo de material biológico, como secreções, excreções, algum fluido do nosso paciente. Assim como luvas, seringas, frascos que tenham entrado em contato com algum fluido orgânico do paciente também. Tudo aquilo que apresenta algum risco da presença de agentes biológicos entra aqui no grupo A. E onde são descartados esses resíduos do grupo A? Basicamente, nos sacos brancos leitosos, né? Então, vocês já viram esses sacos brancos, é nele que a gente tem que jogar esse tipo de material que entra em contato direto com fluidos do nosso paciente. Então, é aquele saco branco, tá? O saco branco, ele tem que estar identificado com esse símbolo aqui, com o símbolo do risco biológico identificado como o saco branco, certo? Então, tudo aquilo que a gente gera, que pode entrar em contato com fluidos corporais do nosso paciente, é descartado aqui no grupo A, tá bom? Temos o grupo B, grupo do risco químico. Então, grupos do risco químico são todos aqueles resíduos que contêm substâncias químicas que podem gerar riscos para a saúde ou dos seres vivos ou do meio ambiente. E também que apresentem características aí de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, todos aqueles resíduos que podem inflamar, que podem gerar corrosão, que podem ser tóxicos em algum nível, tá? E aqui a gente inclui o quê? Ó, os desenhos que eu coloquei aqui para vocês. Medicamentos,
medicamentos vencidos, medicamentos já utilizados, pilhas, baterias, celular, né? Tem bateria no celular, componente eletrônico, lâmpadas fluorescentes. Então, é muito utilizado lâmpadas fluorescentes, aquelas bem branquinhas, em ambientes hospitalares, em clínicas, em ambulatórios. Quando essa lâmpada fluorescente ela se quebra, ela tem ali na sua composição mercúrio, e esse mercúrio ele evapora. E o mercúrio é altamente tóxico, né? Ele pode ser muito perigoso se entrar nas nossas vias aéreas. Por isso que hoje em dia, né, temos mais tecnologia, a gente utiliza aí lâmpadas de LED, né? Mas temos que nos atentar a isso também, né? Lembrando que também no caso, a própria lâmpada, né, ela também é um vidro. Então, caso ela quebre, além da evaporação do mercúrio, ela também tem um vidro que pode ser cortante ou perfurante, né? Além disso, aqui nos resíduos químicos, a gente ainda tem soluções como formol, soluções que contêm formol, então a gente vê bastante em centros de pesquisa, na manutenção de cadáveres, que a gente utiliza formol também, na manutenção de peças anatômicas, fazem parte de alguns produtos de salão de beleza, por exemplo. Temos ali xilol, ácidos acéticos, entre outros. Entram todos aqui no risco químico, tá? Então percebam que não está tão distante assim esse tipo de resíduo da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? Para esse tipo de resíduo, a gente utiliza o saco laranja, identificado com essa caveirinha e a descrição ali do risco químico, certo? Próximo grupo é o grupo C, né? Então, o grupo C é todo aquele que apresenta risco radioativo, né? Então, são qualquer material resultante da atividade que contenha componentes radioativos em quantidades superiores aos limites lá determinados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Como que é feita esse descarte de resíduos radioativos? Geralmente ela é feita nesses latões de alumínio, né? Nesses latões aqui cilíndricos. E o componente radioativo, ele precisa ser totalmente isolado, totalmente vedado. Então, percebam que esse é um latão aqui gigantesco, né? Perto aqui desse indivíduo. O latão é grande. O componente radioativo, ele vai ser pequeno, vai ficar centralizado lá dentro desse latão. E esse latão, ele vai ser preenchido com concreto. Tá? Então, vai ter esse isolamento com concreto. E para o descarte, este latão ele precisa ficar armazenado até por longos períodos, né? Para que exista o decaimento daquela força radioativa daquele componente. Então, esse latão concretado, ele vai ficar lá armazenado em algum lugar por 100 anos, mais ou menos, para vocês terem ideia, tá? Para dar tempo de inativar, para ter o decaimento daquela força radioativa, tá? Então, dentro do ambiente aí de tecnologias que utilizam componentes radioativos, a gente tem o uso de lítio, urânio, cobalto, enfim, algumas outras
substâncias que podem gerar, né, resíduos radioativos. Talvez não seja um tipo de resíduo mais comum gerado nos serviços de saúde, porém, eles existem, tá? E a gente precisa conhecer e saber como faz esse descarte, tá? Então, existem aí diretrizes específicas para esse tipo de descarte. Então, não pode simplesmente tirar lá a peça de emissão de raio-x e descartar no lixo, porque aquilo vai gerar aí a emissão de radionuclídeos para, enfim, o ambiente, né? Próximo grupo de resíduos, nós temos o grupo D, que são chamados resíduos comuns. Esses resíduos comuns são aqueles que a gente produz, que a gente gera lá na nossa casa, tá? Aí na casa de vocês, no caso. Então, esses resíduos, eles não apresentam risco biológico, químico ou radioativo, nem à saúde, nem ao meio ambiente. Porém, eles podem gerar o quê? Contaminação por decomposição, tá? Então, o que a gente tem lá? Nos lixos orgânicos, a gente tem tudo aquilo que é rapidamente decomposto, seja por micro-organismos, pela ação do tempo, enfim, tudo aquilo que vai ser absorvido pela terra e vai gerar nutrição, fertilidade para aquele terreno. Então, isso são os lixos orgânicos, né? Geram adubo, enfim, isso aí a gente já sabe. Outros tipos de lixo que a gente produz em casa, de resíduo que a gente produz em casa, que não são orgânicos, mas também não são recicláveis, são aqueles de destinação final, né? São aqueles, por exemplo, gerados no nosso banheiro. Então, aqui temos papel higiênico, fralda, absorventes, enfim, todos esses materiais que a gente gera em casa, mas que contém secreções, que contém resíduos ou fluidos corporais, tá? Então, eles não são lixos orgânicos, nem são recicláveis, tá? Inclusive, fraldas geradas lá no ambiente hospitalar também são descartadas aqui no lixo comum, tá? Então, mesmo que o paciente tenha, né, enfim, esteja lá internado na UTI e tudo mais, fraldas, papel higiênico são descartados no lixo comum, tá? No saco preto, beleza? No saco preto. Que mais? E aí temos os recicláveis. E os recicláveis possuem a sua própria classificação também. Então, tem a classificação lá do papel reciclável, do plástico reciclável, dos metálicos, alumínio, do vidro e do papelão, enfim, entra junto com o papel, né? Então, temos essa classificação aqui, esses têm a sua classificação própria, né? Temos lá no lixo comum o saco preto, no lixo reciclável temos diferentes cores para diferentes classificações desses materiais, né, recicláveis, e aí tem a sua destinação, se passa a coleta seletiva, ele vai levar também de forma seletiva, de acordo com o saco que se apresenta, ok? E por fim, temos o grupo E, grupo dos pérfuro-cortantes. O grupo dos pérfuro-cortantes, eles são todo aquele material que pode gerar alguma laceração ou pode romper as barreiras da nossa pele, tá? Então, por exemplo, lâmina de barbear,
tá? Entram aqui como pérfuro cortante, bisturi, agulhas, ampolas de vidro. Então, até coloquei uma fotinho aqui da ampola de vidro para vocês, porque não sei se é comum hoje em dia, mas antigamente a gente comprava frasquinhos de vitamina para fazer, enfim, em casa, né, ou no salão. A gente comprava esses frasquinhos, a gente quebrava aquela ampola, misturava no creme e ia passar no cabelo, por exemplo, ia passar no rosto, enfim. E nós em casa, produzindo nosso lixo comum, domiciliar, descartávamos aquela ampola no lixo comum, ou no máximo separava ele para o lixo de vidro, né? Para o resíduo de vidro. Mas nos serviços de saúde, se a gente tem uma ampola, precisam ser descartadas nessa caixinha de pérfuro cortante, tá? Por quê? Mesmo que não tenha gerado um elemento pontiagudo, é um vidro, se manuseado, pode quebrar e pode, né, no trajeto, perfurar alguém, cortar, geralmente a pessoa que vai fazer esse transporte, tanto interno quanto externo até a disposição final, tá? Então, vidros sempre dentro de caixas de papelão, e em casa a gente também precisa tomar cuidado com o descarte de vidros, tá? E outros perfuro-cortantes. Então, temos ainda aqui, dentro dos perfuro-cortantes, os principais são esses, né? Algo que a gente pode entrar em contato também, lancetas, né, perfurantes para fazer, por exemplo, mensurar a glicemia do paciente. É um exame que a gente pode fazer também. Né? Então, temos lancetas, agulhas, lâminas, né? Qualquer tipo de vidraria de laboratório, por exemplo, pipetas, tubos, placas de Petri, tá? Então, são todas substâncias que podem gerar alguma laceração na nossa pele. Eles são descartados nessa caixinha de papelão amarela, tá? Ela é uma caixa com dupla formação, então tem uma mini caixa aqui dentro também. Ela tem essa linha tracejada aqui, pessoal, que determina o limite para descarte dentro dessa caixa. E aí, quando ela atingiu aquela linha tracejada, já é hora de fechar a caixa e mandar para a destinação correta, tá certo? Então, temos tudo isso, certo? Todas essas informações que precisam estar lá nas nossas lixeiras, nos ambientes de saúde, tá? Outra coisa aqui. Essa caixinha de pérfuro cortantes, ela é importante que não esteja sobre a pia, sobre bancadas, é importante que ela esteja fixada num suporte na parede, um suporte com sustentação lateral e frontal, para que ela não sofra, para que ela não umedeça e entre, de repente, como vou dizer, né? Que aquele papelão não amoleça e acabe furando ou rasgando a caixa ali por algum pérfuro cortante. Outra imagem que eu coloquei aqui para vocês é no uso de seringas ou qualquer outro componente. Tudo que está acoplado a um pérfuro cortante vai ser descartado junto, tá? Então não é permitido fazer ali o desacoplamento e descartar somente o componente pérfuro cortante. É importante que também não haja o reencape, tentar tampar a agulhinha para jogar fora, também não. Tudo isso gera riscos de laceração da sua pele, né, enquanto profissional de saúde. Certo? Então, aqui as etapas a gente já viu, né?
que é lá no nosso ambiente em que a gente gera esse resíduo, tem que ter essas classificações, de acordo com o que a gente tem contato e produção. O acondicionamento precisa ser lá nos sacos identificados, na caixinha e tudo mais. Né? Então, temos aqui uma classificação para vocês, né? Onde a gente tem lá o laranja de produtos químicos, temos lá o branco, né? Lixo branco, branco leitoso, de resíduos com possibilidade infectante. Temos lá o preto, aqui tá madeira, né? Mas o preto é o lixo comum de casa, tá? Enfim, que mais que a gente tem? O pérfuro cortante, a caixinha amarela. Essas são as classificações lá dos serviços de saúde, tá? Deve ter identificação, então, além da cor do saco, também tem que ter identificação, especialmente se for bombonas, né? Então, produtos líquidos que vão ser descartados, eles também têm que estar identificados. E aí acontece o transporte interno, que é exatamente esse que eu falei para vocês. O pessoal dos serviços auxiliares vem, recolhe o lixo da sala todos os dias, leva lá para o depósito geral. E aí, geralmente, é neste fluxo de descarte que acontecem os acidentes. Né? Então, geralmente, é o pessoal dos serviços auxiliares que acaba se acidentando com esses resíduos, ou se contaminando, ou se cortando, perfurando e tudo mais, por um resíduo descartado inadequadamente por outro profissional, por outra pessoa. Então, por isso é importante a gente descartar de forma correta. E aí temos aqui, né, o armazenamento temporário, que provavelmente vai ser apenas enquanto essa pessoa está coletando os materiais, até que ela chegue lá no armazenamento externo, que vai ter, enfim, uma área só para fazer esse tipo de descarte. E aí vem o pessoal da coleta. E aqui a gente tem algo importante, porque os resíduos da classificação A, B e E, A, B e E, que são os infectantes, perfuro-cortantes e químicos, eles vão precisar passar por tratamento, né? Então, não dá para a gente realmente descartar esses resíduos para o pessoal da coleta comum ou da coleta seletiva. Então, existem empresas especializadas, né, no gerenciamento aí, na destinação final desses agentes contaminantes. Geralmente, os processos incluem a separação do lixo, então, sacos brancos e caixinhas amarelas, elas vão passar por um processo inicial de autoclavagem para destruir os materiais biológicos, né, os agentes biológicos que possam estar presentes. Depois eles são triturados, né? Dessa forma já mudou a classificação deles de resíduos com potencial contaminante, passou pela autoclavagem, eles não são mais contaminantes. E aí eles passam por processos que podem incluir a trituração, e esse resíduo triturado, ele pode ter dois caminhos. Ou ele vai para incineração, ou ele vai para o aterro sanitário, dependendo de cada região. Aqui na região de Balneário e Itajaí, eu não tenho certeza para onde que vai o pessoal que vai para a incineração. Né? Então, não tenho essa informação aqui para passar para vocês. Então, tem esses dois
essas duas destinações. No caso, mesmo aqueles componentes, aqueles resíduos que vão para a incineração, as cinzas, elas também são levadas para o aterro sanitário. Então, percebam que tudo, independente dos processos em que passam, tudo vai parar lá no aterro sanitário, tá? E aí, os resíduos radioativos, eles não podem ir para esse tipo de ambiente, então eles são destinados num local específico, só para esse tipo de finalidade, para armazenamento de radioativos. E o resíduo comum gerado em casa ou vai para as cooperativas de recicláveis ou vai para o aterro sanitário, tá? Então, é exatamente, né, no tratamento que eu passei para vocês, né, essa parte do tratamento. Então, os sacos brancos, caixinhas amarelas de perfuro cortantes e sacos laranjas vão para o tratamento antes da disposição final, tá? Então, geralmente, eles passam por uma autoclavagem para mudar o risco de contaminação para o mínimo possível, para zero, né? Trituração, incineração, e aí vão para o aterro sanitário, tá? E aí, por fim, aqui a gente tem o aterro sanitário aqui da região de Itajaí. E outra coisa que eu queria passar para vocês sobre essa condição do aterro sanitário é exatamente como que ele é feito, né? Então, vocês já devem ter tido contato com isso em alguma vez, em em algum momento da vida de vocês, né? Mas, basicamente, para formar um aterro sanitário é feito um estudo ambiental. Por que esse estudo ambiental? Porque é necessário que a gente remova uma área de uma montanha, de um morro, e que ao longo do tempo esse morro ele vá sendo reconstruído pelas camadas de resíduos que são destinados a esta região. Então, por isso que é feito em camadas. Aqui vocês conseguem visualizar os degraus, né? Os degraus aqui que está reconstruindo aquela montanha. Lá nos aterros ainda tem drenagem líquida, porque os resíduos, né, eles geram a decomposição líquida, que vira o chorume. Esse líquido, ele é tratado, tá? Então, esse líquido, ele não pode simplesmente contaminar os lençóis freáticos, as nossas águas. Ele é tratado, né? Esse líquido é tratado e devolvido de uma forma potável para a nossa rede de água, tá? Então, isso é importante a gente saber também. E, por outro lado, os resíduos, a decomposição desses resíduos também gera a produção de gases, especialmente gases metano. Então, existem também cilindros ao longo dessa montanha, ao longo dessa superfície, que possuem um tipo de filtro, né, para diminuir a emissão tóxica desse gás, mas para permitir que esse gás ele saia, né, de dentro daquele aterramento e, por fim, possa ser liberado no meio ambiente, tá? Então, é basicamente assim que é feito. Essas são aqui a parte mais superficial, né? Uma parte muito rápida dessa região do aterro sanitário, beleza? Então, todo ambiente de serviço de saúde tem que ter o seu plano de gerenciamento dos resíduos de saúde, tá? Que é basicamente tudo isso que a gente falou na nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula por aqui, tá bom? Dúvidas, pessoal? Tem alguma dúvida
com relação ao nosso tema de hoje, podem mandar aqui no chat. Vou finalizar a gravação, tá bom? Muito obrigada.